Bom dia, pessoal. Então, nós estamos estudando o processo de garantia da qualidade do modelo de melhoria de processo de software brasileiro. Até a aula passada, nós estávamos vendo o resultado esperado GQA 01, que diz que a aderência dos produtos de trabalho, né, é importante destacar, que o próximo resultado esperado está relacionado aos processos. A aderência dos produtos de trabalho aos padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis é avaliada objetivamente antes dos produtos serem entregues ao cliente e em marcos pré-definidos ao longo do ciclo de vida. Bom, nós já havíamos visto esse resultado esperado, já havíamos exemplificado que é uma avaliação objetiva, né? Eu falei que os produtos de trabalho devem ser avaliados com base em critérios objetivos, ou seja, a gente deve fazer uma avaliação objetiva. E aí segue então alguns critérios que são utilizados para avaliar esses produtos de trabalho. Por exemplo, a completeza em relação ao template, ou seja, se todos as seções do template do produto de trabalho foram preenchidas. Então, isso é algo que é avaliado em uma auditoria, né? A aderência desse template aos padrões que foram definidos, a consistência interna, né? Quando são relacionados os conteúdos de duas ou mais seções do documento, se existe relação entre elas. Consistência externa, quando são relacionados os conteúdos de dois ou mais documentos. Por exemplo, eu tenho um documento de requisitos que tem 50 requisitos e a planilha de estimativa minha constam 40 requisitos. Então, existe uma falha aí de consistência externa, ou seja, a planilha de requisitos está deixando de computar alguns requisitos que constam no documento de requisitos que foi aprovado pelo cliente. Isso pode gerar prejuízo para a empresa em termos de estimativa, de prazo, de custo, etc. A clareza na redação dos documentos, entre outros fatores. Tá? Então, aqui são exemplos de critérios que podem ser utilizados para esse tipo de avaliação objetiva. Normalmente, a avaliação objetiva é feita com auxílio de checklists, tá? É muito comum. Aqui está um exemplo de checklist para um modelo de requisitos, para um documento de requisitos. Né? Então, por exemplo, questões relacionadas à aderência com um modelo de documento. Todas as seções do modelo do documento foram preenchidas? Sim ou não? Né? A forma do modelo do documento foi seguida? Então, essas perguntas são, inclusive, perguntas genéricas que podem ser utilizadas para qualquer tipo de produto de trabalho, pelo menos essas duas primeiras. Tá? Toda resposta aqui que for igual a não vai gerar necessariamente um registro do problema e uma ação corretiva que vai ser encaminhada pelo responsável pela elaboração, pela produção do documento, do produto de trabalho. O texto atende aos padrões gramaticais e ortográficos esperados? Então, também é uma pergunta bem genérica. Aqui começam a ter perguntas um pouco mais específicas, tá? Dentro do contexto do produto de trabalho especificamente. Tá? Então, completeza. O pacote de requisitos do cliente descreve corretamente os requisitos do cliente identificados a partir das necessidades do cliente. Os requisitos do cliente estão no pacote correspondentes. Então, isso aqui tudo pode ser relacionado ao Enterprise Architecture, por exemplo, né? Ao pacote de requisitos na ferramenta. Todos os requisitos de cliente possuem descrição. Então, eventualmente, uma proposta técnica, o requisito de cliente tem que possuir uma descrição. Todos os requisitos do cliente possuem estereótipo cliente, aqui também está mais relacionado para a ferramenta, tá? Todos os requisitos do cliente estão associados a pelo menos um requisito de produto e por aí vai, tá? Então, cada empresa precisa adequar um checklist em função do seu processo, tá? Isso aqui, essas questões aqui estão muito mais adequadas a um tipo específico de processo, tá? Bom, e aí nós vamos para o segundo resultado esperado, que é muito parecido com o resultado esperado anterior, né? Mas ele diz que a aderência dos processos executados, tá? As descrições de processos, padrões e procedimentos é avaliado objetivamente. Então, da mesma forma, você precisa selecionar partes do processo que serão avaliados, né? Deve-se levar em consideração, então, a importância do processo selecionado e o valor agregado dele para o projeto como um todo. Então, a descrição é muito parecida com a anterior, né? Inicialmente, todos os processos devem ser selecionados, incluindo processos de apoio, tá? Não os processos de apoio também. Definir quais processos serão auditados no início do projeto para que todos tenham ciência disso e concordem com a seleção.
Então, mais uma vez, um plano de garantia da qualidade deveria conter quais artefatos, quais produtos de trabalho serão avaliados, bem como quais partes do processo, das fases do ciclo de vida, quais partes dos processos de apoio também serão auditados. Via de regra, uma auditoria de processo pode ter questões relacionadas à execução ou não de cada uma das atividades que foram definidas aqui dentro, nesse desenho do processo. Tá? Definir os marcos que serão utilizados para realizar as auditorias dos processos. Novamente, eu destaco que o final do ciclo, da execução de uma fase aqui no ciclo de vida, são pontos interessantes para serem considerados como marcos, tanto para a auditoria de produto de trabalho como a auditoria do processo, especialmente antes de se ter gerado a baseline de gerência de configuração. Tá? Então é um momento adequado, inclusive, para a gerência de projetos, uma revisão de marcos, uma nova análise de viabilidade do projeto. Tá? E então elaborar um plano de garantia da qualidade que indique quais artefatos serão avaliados, quais são os processos que serão avaliados, quais partes do processo serão avaliados, quando serão avaliados e por quem. Tá? E por fim, realizar uma avaliação objetiva. Pode-se utilizar um checklist com questionários, ferramentas automatizadas de verificação, mas deve-se atentar a qualquer alteração ocorrida nos padrões, procedimentos e processos para que os checklists sejam atualizados sempre que isso ocorrer. Muitas empresas optam por fazer essas avaliações de auditoria de produtos e processos em conjunto, ou seja, no momento que eu vou fazer uma auditoria dos produtos de trabalho, eu já faço do processo também. Numa mesma planilha, muitas vezes, tá? Mas com checklists distintos. Nesse caso, deve-se deixar claro quais critérios se referem-se a cada elemento, ou seja, quais critérios referem-se a um produto de trabalho e qual critério refere-se a um processo específico. Bom, tendo em vista que você realizou uma auditoria, os problemas e não conformidades devem ser identificados, registrados e comunicados aos interessados, tá? Então, a execução das auditorias nos produtos de trabalho e nos processos permite identificar problemas e não conformidades referentes à elaboração desses produtos de trabalho e à execução dos processos. Os problemas e não conformidades devem ser registrados. Normalmente utiliza-se ferramentas de issue track, Mantis, Bugzilla ou Track ou outras quaisquer. E ao utilizar essa ferramenta, normalmente a ferramenta já comunica ou informa os interessados para que se possa tomar alguma ação para a resolução do problema ou não conformidade. Tá? Ao se registrar um problema ou não conformidade, registra-se também, identifica-se também as ações corretivas para resolver essas não conformidades. Tá? Então, o resultado esperado 4 ele diz que as ações corretivas para as não conformidades são estabelecidas, executadas, acompanhadas até suas efetivas conclusões. E caso necessário, caso a ação corretiva não seja executada ou não surta o efeito adequado, essa ação pode ser escalonada para níveis superiores, tá? Para um gerente do projeto ou para um gerente sênior, de forma a garantir a sua solução. Tá? Então, esse resultado esperado, ele garante que sejam estabelecidas ações corretivas para corrigir os desvios identificados no GQA1 e GQA2 e registrados, né, no GQA3, e garante o acompanhamento e execução das ações corretivas para garantir a sua eficácia na resolução do problema ou da não conformidade. E caso a gente não consiga solucionar o problema, é necessário escalonar o problema para níveis superiores. Tá? Então, escalonar para níveis superiores a ação caso ela não seja executada ou não seja efetiva. Bom, conclusão. O processo de GQA é um dos mais simples de ser definido e executado no nível F do MPS-BR. No entanto, é um dos mais importantes para o sucesso de um programa de melhoria de processos de software de uma empresa. Tá? Como eu destaquei na aula anterior, ter um processo definido é muito bom, é importante, mas não auditá-lo para saber se ele é executado conforme foi definido pode não surtir os efeitos esperados. Então, é extremamente importante ter um processo de desenvolvimento, tá? Mas também é muito importante que alguém audite e que alguém externo ao projeto, alguém que não produzir seus próprios
artefatos que vão ser auditados por ele mesmo. Tá? Bom, é isso. Nós vamos ter agora uma atividade em sala de aula para fazer a garantia da qualidade de alguns artefatos e de um processo, ok? Nós vamos definir um checklist para avaliar o processo que nós estamos produzindo. Então, um abraço, fico por aqui.